Fala galera, quero falar com vocês um pouco sobre partidos políticos, né? Suas definições, suas organizações, como funcionam. E para isso quero ler rapidinho para vocês uma das definições que tem no dicionário que eu gosto muito, que é o dicionário do Norbert Bobbio, que fala sobre essas definições. Vamos lá. Um partido político compreende formações sociais diversas, desde os grupos unidos por vínculos pessoais e particularistas, as organizações complexas de estímulos burocráticos e impessoais, cuja característica comum é a de se moverem na esfera do poder político. Bom, essa é uma definição um pouco burocrática do que são partidos políticos, né? Fala basicamente sobre organizações. Tem um estudo do Maurice Duverger, que é um pensador francês, que ele fez na década de 70, baseado em estudos científicos, em que ele traz várias definições do que são partidos políticos. Partidos políticos basicamente para ele, são o quê? São organizações que surgem, conforme está falando aqui também no dicionário, mas que surgem num processo de representatividade, né? E esses partidos políticos, o Duverger, ele vai classificar de duas maneiras, dois tipos de partidos. E quais são os dois tipos de partidos, segundo o seu estudo científico, são? São dois tipos. O primeiro partido é o partido de massas, que ele chama de partido de massas, e o segundo partido é o partido burocrático. Então eu quero falar com vocês sobre essas duas maneiras de formação, de organização desses partidos. Bom, o partido de massas são aqueles partidos, na verdade, que nascem do povo, que nascem das grandes massas, que nascem, na verdade, das grandes lutas, das grandes dificuldades que a sociedade ela tem e ela debate no dia a dia. Basicamente, são problemas sociais que estão diretamente ligados à população, normalmente à classe trabalhadora, e que todas as discussões dessas dificuldades sociais, elas vão, na verdade, ser dificuldades que vão ser compartilhadas entre diversas pessoas, entre um grande número de pessoas, e daí você vai acabar dessa grande dificuldade, você vai acabar formando um grupo de pessoas muito grande, que são as massas, e daí você vai organizar um partido político. Um grande exemplo, nós temos dois grandes exemplos de partidos que nasceram das massas, né? O primeiro grande exemplo aí, acho que a gente pode colocar, é o Partido Trabalhista Inglês, que ele nasceu das classes operárias, das grandes dificuldades, das grandes lutas da classe operária, e que ele vai lutar, ele vai debater diversos temas das suas dificuldades do dia a dia. E aqui no Brasil, o grande partido que nasceu das massas é o Partido dos Trabalhadores, que nós conhecemos popularmente como PT. Né? Você pode gostar, pode não gostar, mas nós não estamos falando de apoio ou falta de apoio. Nós estamos falando, na verdade, de como surgiram os partidos. Esses partidos vão surgir das lutas, vão surgir das dificuldades, como eu falei, e as pessoas vão se agregando a essas grandes associações, organizações, que vão te representar num possível congresso, vão te representar numa situação de lutas, Bom, o segundo tipo de partidos que o Duverger vai classificar são os partidos burocráticos, né? Que são os partidos que nascem, na verdade, já da burocracia, nascem dentro de uma casa representativa, no caso o Congresso, né? E eles nascem, na verdade, com um objetivo totalmente calculado, que é o objetivo de defender, muitas vezes não, quase que sempre o capital, o grande capital. E aí você vai perceber que os candidatos que vão representar o capital são, na verdade, candidatos que o discurso deles é sempre um discurso muito alinhado com aquilo que são os lucros das grandes empresas, né? Uma tentativa, na verdade, de ser um contraponto de tudo aquilo que a chamada classe trabalhadora está exigindo dos grandes patrões. Bom, seguindo nessa linha, assim, para a gente identificar muito rápido aqui no Brasil, a gente tem aí, sempre no período das eleições, você percebe aí que aparecem siglas que você nunca ouviu falar, que você não sabe de onde veio, que são exemplos claros dessa questão, né,
de serem partidos que nasceram da burocracia. Aqui no Brasil a gente tem aí a chamada bancada da bala, a gente tem a chamada bancada ruralista, né? E temos aí outras bancadas também que na verdade representam um pequeno número de pessoas, não representa a grande massa trabalhadora. E quando esses partidos da burocracia, eles se organizam, eles são partidos, na verdade, que eles ao se organizarem, eles levam consigo muitas ideias, na verdade, enviesadas do que significa a democracia. Então, quando você percebe a linha de atuação deles, a linguagem, muitas vezes, é sempre uma linguagem que usa as palavras democracia, igualdade, mas num sentido muito enviesado daquilo que é a realidade da classe trabalhadora, né? A gente viu muito isso no momento em que foi feita aqui no Brasil a reforma trabalhista. Muitos deputados, senadores, que discursavam exatamente falando que a classe trabalhadora tinha uma legislação muito antiga, que era necessário que você atualizasse tudo isso, era balela. Na verdade, era uma tentativa de retirar os direitos das pessoas da legislação, né, para que isso pudesse favorecer, na verdade, o grande capital, o grande patrão. E no momento que você diz, olha, a nossa legislação é muito antiga, a gente tem que modernizar, as pessoas que não têm o conhecimento, não têm a ideia, elas são enganadas por isso, né? Porque elas acham que de uma ou de outra forma haverá uma modernização na legislação trabalhista, e a gente vê hoje que não foi exatamente isso. No momento que você foi fazer aí a reforma da Previdência, foi o mesmo discurso, né? Então os partidos burocráticos, eles trabalharam exatamente nessa linha, que foi a linha de você defender o grande capital de maneira pseudo-democrática. E aí a reforma da Previdência, ela foi feita, na verdade, porque no Brasil, no momento, a gente está passando por um momento muito difícil, onde há muito espaço para esses partidos burocráticos que defendem o grande capital, com essa linguagem de que a democracia é o que eu defendo, a democracia é o que eu estou buscando, mas que na verdade que todos os seus projetos, tudo aquilo que foi feito vai favorecer na verdade o grande capital, o patronato, né? E a classe trabalhadora, ela fica meio que perdida. Então, para que você entenda essas duas formações, né, resumidamente são isso, né? Os partidos de massa são partidos que são derivados, na verdade, das tensões, das lutas de classe, das organizações sindicais, das lutas, das minorias, e que estão de uma ou outra maneira se organizando, e a sua organização em massa vai, na verdade, acabar no que nós conhecemos como um partido político. Quando esse partido político ele chega lá no poder, ele vai se deparar com a chamada organização do partido burocrático, que surge exatamente muito menor, não representa a classe trabalhadora, mas que vai representar o grande capital, trazendo aí um prejuízo muito grande e sempre com o objetivo também de desarticular. É uma questão que é muito importante, que a gente precisa perceber, é que na verdade o grande capital, ele percebeu de maneira muito sagaz que se ele transformasse a política numa mercadoria, no momento em que ele transforma a política numa mercadoria, ele vai poder, na verdade, pegar essa mercadoria e trabalhar essa mercadoria transformando ela em lucro. Então, o capital, ao perceber que era possível fazer isso, ele vai transformar a política numa mercadoria. E aí por isso que ela vai pagar e patrocinar, botar muito dinheiro na política, para que ela tenha candidatos que possam realmente vencer as eleições e representar os seus lucros lá no Congresso Nacional. Porque vai ser o momento em que eu vou ter
leis que vão me fazer lucrar, mas lucrar dentro de uma chamada lei. E essa lei, ainda que ela sufoque o trabalhador, o grande capital vai falar, olha, mas eu não fiz nada fora da lei, eu fiz tudo dentro da lei. Por isso que o surgimento de muitos partidos burocráticos são, assim, é um evento muito forte, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo, e que muitas vezes é difícil de ser combatido. No momento que essa política ela se transforma numa mercadoria que dá muito dinheiro, aí nós vamos atacar aquilo que é o nosso contraponto. E qual que é o grande contraponto? Pronto. O grande contraponto é que eu preciso desqualificar os argumentos do partido opositor. No momento que eu vou desqualificar tudo isso, eu vou agir em todos os setores, né? E um dos setores mais fortes é o quê? Eu vou também entrar na sociedade em vários setores e eu vou agir, por exemplo, na educação. Quando você percebe que a educação muitas vezes é uma educação que também virou mercadoria, ela vira mercadoria exatamente para que aquele indivíduo que supostamente está sendo educado, ele seja educado para ser, na verdade, alguém que vai atender a todas as necessidades do capitalismo, para que ela não pense de maneira social, para que ela não pense de maneira humanizada. Então, todo esse processo da mercantilização da política, ela passa por, na verdade, um desejo do capital de atingir todos os setores para que ele possa ser servido. É muito interessante, né? E aí cai na questão da organização do meu opositor, porque assim como nós falamos dos partidos de massas, que os partidos de massas são partidos que nascem de tensões, que nascem de dificuldades do dia a dia, do trabalhador, né? A dor de cada trabalhador. Então o trabalhador ele vai se organizando em reuniões, ele vai, na verdade, tentando se colocar para obter algum tipo de direito, algum tipo de socorro. O capital também vai enxergar isso. E no momento que o capital ele vai enxergar isso, ele fala, olha, peraí, vamos criar aqui um pequeno conceito, vamos criar aqui uma ideia para mostrar para eles que a gente não abandonou eles, que a gente não é contra o trabalhador, que a gente não é contra, na verdade, a sua existência como classe que está produzindo algo para a gente. E aí tem um grande lance que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, que é a criação do welfare states, que é, na verdade, o chamado bem-estar social. E o capitalismo vai saber fazer isso muito bem, que o capitalismo vai dizer o quê? Que eu te dou, na verdade, uma ajuda, o Estado vai te dar uma ajuda, e aí você não vai poder negar que nós te ajudamos, né? Você vai ter que, na verdade, entender. No momento que o trabalhador mais humilde, mais desinformado, ele percebe essa ideia de suposta ajuda do Estado, o que ele vai fazer? Ele vai largar a organização. Muitos deles vão deixar de se organizar, de ir em busca de algo. Por quê? Porque eles supostamente já estão recebendo. Então, se eles estão recebendo do Estado algum tipo de ajuda, eles não vão se organizar. O welfare states ele deu certo em alguns países do mundo, países capitalistas, né? Alguns pontos as pessoas louvam bastante, outros não. Mas o welfare, na verdade, ele é um argumento. Não quero usar aqui a palavra esmola, porque ela é muito usada pelas pessoas mais tacanhas quando querem falar sobre isso, né? Mas é uma pequena parcela do lucro do capital que é dado à parte da classe trabalhadora para que ela não se organize mais. E aí eu quero que você perceba o grande lance. O grande lance é o quê? É que o capital não quer que a classe trabalhadora, em nenhum momento a classe trabalhadora, ela possa se organizar. Porque no momento que a classe trabalhadora se organizar, ela vai caindo aquela ideia que o próprio Marx fala lá no final do Manifesto do Partido Comunista, que ele fala, olha, trabalhadores univos, né? Então, se o trabalhador ele estiver unido, ele pode, na verdade, subtrair muitos direitos daquilo que é o lucro do capital. Então, o capital, sagazmente, ele faz isso de maneira muito bem feita, porque o trabalhador, ele não, né, que ele está sendo politicamente desorganizado como classe.
O ideal para o capital é que cada trabalhador pense na sua casa do seu jeito, que cada trabalhador esteja na sua casa do seu jeito e que não venha nenhum líder para organizá-los, que não venha nenhum líder para, na verdade, falar para eles o que eles têm que fazer. E aí o capital, em muitos momentos, ele vai até criar líderes dele, né, que vão colocar na cabeça das pessoas ideias do capital, usando as ideias da democracia, para que as pessoas, na verdade, estejam sempre a favor do capital e nunca a favor dos direitos trabalhistas, sem perceber, né? Isso é um grande lance. Fica essa ideia para que vocês possam pensar e a gente vai falar depois mais dessa questão. Só para concluir, é um ponto que é muito importante a gente comentar, é sobre a questão dos partidos de massa, quando os partidos de massa, em alguns momentos, eles perdem a capacidade, na verdade, de se comunicar com o trabalhador, né? E essa falta de comunicação com o trabalhador é que pode, na verdade, esvaziar politicamente o poder e a representatividade desse partido. Uma das questões que o Maurício Duverger ele comenta nos seus artigos dessa pesquisa científica que ele fez sobre os partidos de massa é que ele aponta que a maioria dos partidos de massas, o que acontece com eles? Os partidos de massa eles vão perdendo a identidade e a capacidade de comunicação com a classe trabalhadora. E muitas vezes ele cai na armadilha da falta de radicalização, porque o Duverger ele entende que a radicalização é um dos poucos processos que mantém a consciência do trabalhador sempre atenta àquilo que são os direitos dele, né? Que quando você começa a abrir exceções dentro de um plano, dentro de um projeto, o trabalhador ele pode, por exemplo, ao receber algum tipo de benefício, ele pode simplesmente falar, não, já conquistei. Ele cai na questão do conformismo, eu já recebi aqui o meu benefício do bem-estar social. E aí, quando essa falta de radicalização ela começa a acontecer, o partido ele começa a se perder. E ele começa a se enfraquecer porque o trabalhador já não se imagina mais necessitado de ele ir fazer uma manifestação, ele dizer, olha, eu tenho mesmo esse direito. Porque o Duverger vai entender que essa desradicalização ela faz com que o trabalhador não enfrente no sentido de ir atrás, não enfrente o patronado, né? E aí, por outro lado, tem a questão de que o partido burocrático, defendendo o capital vai se beneficiar do discurso da moralidade, né? Que o próprio Weber fala lá, né? No Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, quando vários discursos são criados, por exemplo, o trabalho enobrece o homem, e isso tudo é colocado na cabeça do ser humano, e o ser humano ele fica com aquilo para poder ter uma certa servidão voluntária que ele nem percebe, onde ele vai trabalhar para o capital, ele vai enriquecer, ele vai lá a qualquer custo, que para ele está sendo muito nobre ir trabalhar, mas vai trabalhar sem ganhar os seus devidos direitos, sem ter uma consciência de que ele tem alguns direitos adquiridos. E aí a gente entra em várias questões aí, mas é muito importante também a gente ter esse tipo de raciocínio, essa ideia para a gente poder trabalhar e desenvolver outros debates com relação às questões da representatividade, tanto dos partidos de massa quanto dos partidos burocráticos. Ok? Vamos pensar nisso daí, galera. Um grande abraço para vocês.